Beleza. Ele desce, aí ele vai ficando cada vez mais louco. Por que que eu não tô contando meio rápido? Porque boa parte do filme, como a gente só tem um personagem, é ele ficando louco, ele conversando sozinho, ele ouvindo vozes, ele, sabe, ele vai ficando louco, ele vai enlouquecendo ali. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Iron Lung, né? Ou eu não sei qual que é o subtítulo aqui do Brasil, eu realmente não lembro, tá? Mas eu sei que Iron Lung é um filme baseado em um jogo também de mesmo nome que eles lançou ali faz alguns, sei lá, 3, 4 anos atrás, que eu não conheço muito bem, mas enfim, tem um filme do jogo agora. Desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar acompanhando os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo de um lançamento aí para vocês, além de vários cortes. Bom, eu não vou enrolar muito, vamos então falar do filme. Diferente dos outros vídeos que eu venho fazendo, que eu sempre faço um com spoilers e um sem spoilers, esse aqui eu vou tentar fazer um vídeo único, tá? Porque esse filme aqui, ele não tem tanta coisa para eu falar para vocês, e vocês vão entender. Para começar, o que eu posso falar da parte técnica? O pouco que eu sabia do jogo, né, quando eu vi ali que era de um jogo tal, e eu vi qual que era a premissa, eu acabei lembrando de um trailer que eu vi há muito tempo atrás, e aí meio que eu entendi o que seria o filme, porque eu fui ao cinema literalmente porque eu vi o pôster e eu achei legal. Eu não liguei o nome do filme ao nome do jogo. E aí, logo na abertura do filme, fala que é baseado em um jogo. Aí eu fiquei, durante o filme ali no começo meio lento e tal, eu fiquei pensando, pô, eu lembro de algo assim, realmente eu lembrei, né, que aí até o filme ele é bem fiel à mecânica do jogo ali, até porque eu não joguei o jogo, mas nitidamente dá pra ver que ele é baseado em um jogo, porque ele tem uma mecânica ali de você navegar submerso ali, sem poder ver onde você tá indo, você tem que ficar tirando fotos ali do lugar, e isso é bem legal. Então eu imagino que o jogo deva ser bom, deva ter até uma boa fanbase. Porém, o que eu posso falar além disso? Se eu não me engano, o roteirista do filme também é um dos criadores do jogo, e o diretor é um cara chamado, esse aqui eu anotei, Mark Fishback, e só. O filme basicamente tem um personagem, para não falar um personagem, tem que aparecem fisicamente, são 3, sendo que a mulher aparece uma pequena cena ali, que ela não tem um olho, chamada Ava, aí tem um outro cara ali que é o soldador, e depois você só tem as vozes, tá? Não tem mais nada além disso ali, além de, lógico, o cara que tá dentro do submarino. E é isso, tá? Não tem muito elenco. Eu gostei do ator que fez o Simon, que é o personagem principal. Eu não conheço ele de lugar algum, ele não me é estranho. Eu olho pra ele e eu falo, cara, ele parece alguém que eu conheço ou alguém que eu já vi, mas não sei de onde eu conheço esse cara. Provavelmente eu não conheço, ele deve parecer com algum outro ator, porque o rosto dele é meio comum. Gente, vamos dar um desconto pro Kael, porque igual ele falou em vários vídeos, ele é velho, tá? Mas claro que ele já viu esse ator antes, porque esse suposto ator é o Markiplier, que é um dos maiores youtubers do mundo, famoso por fazer vários memes e tal, então lógico que você já viu esse cara, Kael. Então, por favor, todo mundo que tá escrevendo nesse momento comentários de ódio, chamando o Kael de burro, falando, meu Deus, eu não acredito que você não conhece o Markiplier, por favor, apague e comente no lugar, Kael, busque conhecimento. Porque, meu Deus do céu, Kael, essa daqui ficou feio pra você. Was that the bite of 87? Ele tem um rosto meio, sei lá, asiático, indígena, mas enfim, eu não sei dizer, não fica muito claro no filme. Mas enfim, o que eu posso falar dessa parte do filme é isso. Outra coisa que eu posso falar, se você não quer spoilers, por enquanto eu vou continuar nessa parte sem spoilers, tá? Você pode assistir o trailer. Eu assisti o trailer quando eu cheguei em casa, minha esposa já tinha assistido, e bem tranquilo, tá? Ela falou a mesma coisa que eu já imaginava, né, agora que eu assisti o filme, que o trailer não entrega muita coisa. E o trailer não entrega mesmo. Eu acho que o jogo em si deve entregar muito mais, porque eu me recordo de um trailer do jogo ali que mostra algumas coisas, mas é isso. Esse trailer não estragaria o filme, eu poderia ter visto. Mas também não agregaria muito, tá? Eu acho que se você não conhece o jogo ou não gosta de horror cósmico, uma vez que sim, esse filme tem essa temática, porque essa temática também está no jogo, você vai acabar gostando do filme de alguma maneira, tá? Além disso, né, depois que eu falei do trailer, então agora eu posso falar um pouco do filme. O filme ele tem a mesma premissa do jogo, tá?
Ele se trata de um mundo que acabou, tá? Tem uma profecia lá, ou não, uma profecia não, aconteceu alguma coisa ali, que eles falam que as estrelas todas sumiram, e agora tem um mar de sangue e tudo mais. E aí esse cara, ele tá explorando ali o fundo do oceano, entre aspas, né? Mas é como se fosse um oceano ou um mar, não sei. Mas é sangue, só tem sangue. Então ele não consegue enxergar nada, né? Porque o sangue, querendo ou não, ele não é translúcido, você não vai enxergar longe. E aí ele tem todo um submarino ali, que para você poder enxergar, você tem que ficar tirando como se fosse fotos de raio-x. E aí toda hora ele chega num lugar ali que ele não consegue ver, ele bate a mão num mecanismo, esse mecanismo tira uma foto e ele consegue ver o que está na frente do submarino, tá? A premissa básica do filme é essa, eles colocam um cara ali dentro de um submarino, dá-se a entender que ele é um criminoso, que ele é o primeiro cara que está descendo para fazer uma exploração, e conforme o filme vai passando, você vê que não é exatamente isso que está acontecendo. Começam a acontecer coisas estranhas, a claustrofobia do filme e a loucura vão ali, tem um pico até interessante, mas para mim, falando da minha opinião, o filme não me encantou. Apesar que o final dele eu achei bem legal, tá? O final para mim gostei do final, mas o início e a trajetória até o final me cansou muito, tá? Me cansou muito. Bom, a nota para esse filme, tá? Antes de eu começar a falar dos spoilers, tá? Eu já vou dar a nota desse filme. Para mim ele foi um filme nota 4. Ele tem um final muito bom. Deu 2 pontos pro final. O final realmente eu gostei. Mas ele tem um ponto de abertura, porque ele abre com um discurso ali e logo a gente já é jogado dentro do submarino e, cara, é muito... não é que é lento, você tem que ficar pescando algumas informações, tem coisas ali muito confusas. Acho que se eu assistisse por uma segunda vez, eu aproveitaria melhor esse filme, mas pra mim, esse aspecto de eu ter que assistir uma segunda vez pra ele ficar melhor, e quando a primeira vez que eu vi eu achei ele meia boca, não é muito bom, tá? Se o filme fosse bom, e eu falasse, pô, se eu assistir de novo vai ficar melhor, é legal, mas esse filme, pra mim, ele é bem mequetrefe, bem meia ali até o final do filme, assim, até do meio pro fim, ele é bem chumbrega. Então, eu dou nota 4 pra esse filme, 2 pontos do final, 1 ponto do início, que ele abre bem com o discursinho, mas depois logo já vai pra parte do desenvolvimento. O desenvolvimento, até ele engatar, você já tá querendo ir embora do cinema, tá? Eu achei muito longo, né? Tem algumas partes desinteressantes ali, ou sem propósito, nunca fica muito claro se ele tá louco desde o começo, se ele era louco, nunca fica muito claro o que aconteceu ali do passado dele, você só sabe que ele destruiu uma estação e é isso, tá? Então, essa falta de informação, eu entendo que o filme não precisa explicar tudo, mas você não consegue ter a empatia com o protagonista da forma como você deveria. Tem cenas dramáticas ali que dá a entender que tem um pano de fundo que você jamais consegue conhecer no filme. Isso é um problema, pelo menos pra mim foi um problema. E olha que eu gosto de filmes de horror cósmico, gosto muito de Lovecraft, inclusive um dos meus filmes de terror favoritos é um filme que chama The Void, aqui no Brasil acho que saiu com Uma Seita Maligna, o nome é bem horrível aqui no Brasil, mas eu sei que o nome do filme em inglês é The Void, eu assisti esse filme logo quando saiu, e cara, ele é muito bom, muito bom, muito bom. Outros filmes ali clássicos dos anos 80, 90, né, Na Beira da Loucura, No Limite da Realidade e tal. Enfim, vários filmes eu gosto desse contexto ali, O Enigma do Horizonte. Inclusive, esse filme eu vi, o jogo eu imagino que deva ser igual, tá? Mas eu imagino que esse jogo bebeu ali de alguma fonte do Enigma do Horizonte, porque a gente parece que é uma coisa meio claustrofóbica, espacial, Enigma do Horizonte, né? Mas aqui a gente está no submarino. A gente tem ali uma situação muito parecida com o jogo, que eu imagino que deva ser, que que o cara fica numa cabine ali e tudo mais, a gente tem a situação dele ficar meio louco e tudo, enfim. Mas isso nunca fica muito claro, isso não é explorado, na minha opinião, não foi explorado de uma forma decente, tá? E é aí que tá o problema. O que eu posso falar agora com spoilers? Aliás, se você não quer receber spoilers e quer ir até o fim do vídeo, vou deixar o minuto aqui em algum lugar aqui na edição para você estar pulando para esse minuto aqui, para minutagem, e você pular a parte de spoilers, tá bom? Bom, então a partir de agora eu vou começar a falar da história do filme com spoilers. O filme, como eu comentei, ele abre com eles colocando ali o Simon, né, que é um presidiário, que ele destruiu uma estação e você não sabe exatamente a motivação dele dentro do submarino.
E aí ele é afundado ali naquele mar de sangue e ele começa ali a fazer a rotina dele. Né? Ele vai procurando aqui, ele tira uma foto ali e tal. Você não entende muito bem o que está acontecendo, mas é colocado ali para o espectador, né? Que ele é o primeiro a fazer isso. E aí algumas coisas estranhas vão acontecendo. Ele acha uma caveira, como se fosse um cadáver ali. Ele vê algumas coisas estranhas e tudo mais embaixo. Até que chega uma hora que o pessoal entra em contato com ele e ele acaba submergindo, né? E aí eles pegam todo o material ali que ele trouxe, eles olham as fotos, veem que ele viu alguma coisa estranha e mandam ele descer para pegar uma amostra. E ele queria ir embora, porque o acordo, como ele estava condenado, era ele fazer isso daí e se ele sobrevivesse, ele ficava livre. Só que como ele é uma situação completamente experimental, porque basicamente o mundo acabou e não tem quem faça as coisas, aquele submarino ali onde ele está usando é praticamente algo improvisado, então não tem porta, é soldado para não entrar água. Água não, sangue no caso, né? E aí não tem como ele sair, a não ser que eles estourem a porta. Então, como ele tem que descer de novo, eles não soltam ele e mandam ele de volta. Só que nessa segunda viagem dele, ele já estava tendo ali algumas alucinações na primeira, mas na segunda isso piora muito. Ele acaba encontrando uma criatura, né? Ele meio que, a hora que ele vai lá pegar a amostra, ele acaba encontrando uma outra criatura. Essa criatura traga ele para um outro local que é fora do mapa que ele tinha, então ele fica meio perdido nas coordenadas ali, porque ele não tem desenhado, apesar de ter o número das coordenadas, ele não tem desenhado onde ele está. E aí, né, ele acaba encontrando a carcaça de outro submarino. A partir desse momento, o computador interno lá tenta puxar a caixa preta de um submarino para o outro, não dá certo, porque ele não tem a senha. E aí ele tenta sair dali e ele descobre que ele está meio que num labirinto ali, né? Ele dá uma volta ali, ele está como se fosse dentro de um círculo, até que ele consegue sair. Quando ele consegue sair, ele entra em contato com alguma criatura que dá a entender que é como se fosse um deus cósmico, e essa criatura liberta ele. Eu não consegui entender o motivo, porque depois que aquela criatura liberta ele, que ela leva ele próximo ali da superfície, o pessoal do rebocador lá, que é onde liberaram ele, aí fala com ele, ele conta o que aconteceu, primeiro eles não acreditam, aí quando ele fala que ele encontrou outra carcaça, o pessoal lá em cima fica, oh meu Deus, você encontrou tal, vai lá então e eu vou te passar a senha, você desce e pega as informações da caixa preta. Beleza, ele desce, aí ele vai ficando cada vez mais louco. Por que eu não tô contando meio rápido? Porque boa parte do filme, como a gente só tem um personagem, é ele ficando louco, ele conversando sozinho, ele ouvindo vozes, ele, sabe, ele vai ficando louco, ele vai enlouquecendo ali, né? Eu achei que em algum momento do filme a parte do oxigênio ali dentro ia tomar alguma proporção, mas não, porque teoricamente o deus cósmico que libertou ele começou a encher o oxigênio em algum momento, eu não entendi exatamente o motivo. Mas finalmente quando ele chega lá no outro submarino e consegue os dados da caixa preta, a criatura começa a entrar na mente dele. A Ava, que é a mulher lá que mandou ele para baixo, tudo, que é a que organizou o submarino lá, que é a mulher que prendeu ele, ela começa a falar para ele que é muito importante que ele leve as informações da caixa preta e tal, e ele fica naquele dilema. A criatura começa a tomar conta da parte interna do submarino, e essa parte que já é pro fim, é legal, tá? Isso aí eu gostei. E aí, esse embate da criatura falando na cabeça dele, com a Ava pedindo pelo amor de Deus para ele levar as informações para eles, porque isso pode salvar o mundo e tal, é legal. E aí, o que ele faz? Ele tem lá, durante o filme ele acha ali como se fosse um salva-vidas, que não é muito útil para um submarino, mas ele enrola a caixa preta nisso, e aí quando a criatura finalmente morde o submarino, né, a caixa preta vai para a superfície e o filme acaba. É isso. Assim, eu contei o final meio rápido, mas o final é legal, esse embate. O deus cósmico que faz toda essa loucura na cabeça dele, ele só é apresentado uma única vez, que é quando ele é resgatado ali, que o deus cósmico tira ele dali do buraco e joga ele pra cima. E é isso. Cara, assim, agora já falei os spoilers, tá? Então assim, esse filme, ele é complicado, eu acho que ele não vai bem na bilheteria. Por mais que ele seja um filme de jogo, ele deva ter algum público, ele não vai bem na bilheteria. Ele é um filme complicado de assistir, ele não é um filme arte, mas ele não é pra qualquer um. Provavelmente os fãs do jogo vão gostar mais, porque vão ter mais contexto. Eu senti que boa parte das coisas ali, da loucura dele, da motivação dele, de por que ele destruiu a estação, tudo,
Isso não fica claro no filme, pelo menos pra mim não ficou. A gente tem ali algumas situações que ele fala que os irmãos deles estavam lá, tem uma hora que ele fala do Éden, enfim, ele fala de alguns grupos, mas isso é irrelevante no fim das contas. Então o que eu falei, você acaba não se ligando com o personagem principal. E cara, eu gostei da atuação do personagem principal, você acaba simpatizando com ele, tentando fugir daquela situação onde ele fica ali fazendo acordos, ora com aquela criatura cósmica, ora com a Ava, que foi quem encarcerou ele ali, ou ora ele louco ali com os pensamentos dele. Então assim, isso é legal, mas faltou profundidade, faltou contexto, essa palavra, faltou contexto para você se aproximar mais desse personagem. Então ficou um filme meio ruim de assistir, por isso que eu tô dando nota 4. E o pior de tudo, olha, vou falar uma coisa para vocês meio bizarra. Eu acho que eu gostei mais desse filme, eu acho não, eu tenho certeza, eu gostei mais desse filme do que Para Sempre Medo. Muito mais, tá? Mas eu não consigo dar uma nota maior que 4, porque pelos meus critérios, eu sempre dou 3 pontos de início, 4 pontos de desenvolvimento e 3 pontos de fim. E esse filme ele não tem nada que agregue um ponto extra, por exemplo. Eu achei legal, que ele é bem parecido com o jogo, né? Porque dá pra ver que é um jogo, porque ele tem como se fosse um mapinha quadriculado com as coordenadas, onde ele vai andando e tirando foto. A parte das fotos é legal pra caramba, isso eu gostei, isso aí deve ter no jogo, parece ser uma mecânica do jogo. Então assim, isso funciona muito bem, mas pra quem conhece o jogo. Pra eu que fui ao cinema sem saber nada, eu não vou falar que o filme é ruim, inassistível, mas não me pegou, tá? Talvez... Não, A Noiva eu achei melhor mesmo. A Noiva tem mais qualidades. Apesar daquele contexto feminista solto ali que não serviu pra nada, a história de fundo ali é melhor, você consegue simpatizar com o Frankenstein, com ela. Então não dá pra fazer essa comparação. Agora, Para Sempre Medo é um filme triste. Para Sempre Medo é um filme mais difícil de assistir e eu gostei menos. E ele também tem esse mérito do final, porque as criaturas do final apresentadas são legais, mas a história do Para Sempre Medo não funcionou. Já esse ele se apoia muito na história, mas como ele é um filme de um personagem, faltou contexto. Então, assim, ele tem defeitos, tá? Ele tem defeitos, então ele não vai ser um filme que todo mundo vai tragar legal. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por aguentar o meu humor insuportável e a gente vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.